As crianças abaixo de 4 anos representam 11,3% das vítimas de violência. 85,2% dos agressores eram conhecidos das vítimas. A análise do perfil racial das vítimas mostra que 57,7% são negras. Outra triste realidade é o trabalho infantil, consequência do aumento da fome, da miséria e da pobreza, do afastamento do Estado, de governo sem compromisso com o social. A fome está matando no Brasil. Pesquisa recente do IBGE divulgou números que mostram o aumento da pobreza no Brasil. Mais de 62 milhões de pessoas estavam na pobreza em 2021. Desse total, 18 milhões viviam na extrema pobreza. O problema é ainda maior entre crianças e adolescentes até 14 anos. Especialistas alertam que a falta de segurança alimentar na infância afeta o desenvolvimento da criança. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas no combate à fome de meninos e meninas no Distrito Federal. Solidários aos problemas que a infância enfrenta em todo o país, senadores querem mudanças e sugerem propostas para resguardar o direito básico de crianças, que é o de ter acesso à alimentação, direito garantido pela Constituição. Eu acho o advento do novo governo é fundamental para que nós possamos, de uma forma ou de outra, enterrar esse passado trágico. A própria iniciativa do governo de destinar R$150 para cada família com relação à primeira infância é uma medida concreta, absolutamente defensável e que precisa ser agilizada aqui no Congresso Nacional. Que poderia ser pensado do Estatuto? Eu acho que com relação a esse objetivo, é muito importante se debruçar sobre as propostas que estão tramitando nas duas casas do Congresso Nacional e verificar em contato com a sociedade organizada o que, porventura, precisamos fazer a mais. E a escola, presente na vida dessas crianças? Fundamental, escola, creche, esse auxílio à primeira infância. Olha, há que se ter um programa de resgate da assistência social para colocar essas crianças num centro de referência de assistência social, chamados CRAS, a fim de que, além das questões pedagógicas que a idade requer e é tão importante para a formação do caráter e do intelecto das crianças, você tem o contraturno que você pode desenvolver atividades de educação física, fazer com que novos talentos possam surgir nessa questão e, o mais importante, tirar da rua esses menores que, com certeza, não merecem isso e não é o lugar apropriado para eles. E a educação também passa por isso, né? Com certeza. Esse é um trabalho integrado da Secretaria de Assistência Social e da Educação. Então, há que se cobrar dos órgãos responsáveis para que isso possa ser colocado em prática. Os senadores têm pressa para resolver os problemas que afetam as crianças que vivem em situação de risco. O senador Sérgio Petecão é autor de um projeto sobre a questão dos feminicídios. A grande preocupação nossa é quem é que vai cuidar dessas crianças, né? Na maioria das vezes, é quando o esposo mata a esposa, então quando acontece dos dois, né, alguns cometem até o suicídio, e a nossa preocupação é amparar as crianças. Hoje nós já temos aí um número grande de crianças nas ruas, e isso é muito ruim, tem nos preocupado muito, e nós apresentamos uma proposta aqui no Senado que vai cuidar dessas crianças que hoje passam pela essa situação tão difícil. O projeto já está tramitando e, se Deus quiser, nós iremos aprovar esse projeto para que a gente possa amenizar. Estou tentando fazer a minha parte. Flávia Delamare é pedagoga e mestre em Educação Profissional e Saúde. É também doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ.
Atua há 19 anos na creche da Fundação Oswaldo Cruz, onde coordena um centro de pesquisa educacional. Flávia afirma que as políticas públicas para a infância precisam ser pensadas do ponto de vista mais imediato, porque as crianças estão morrendo de fome. As políticas para a infância, elas precisam ser pensadas do ponto de vista mais imediato, porque as crianças estão morrendo de fome, as pessoas estão passando fome no Brasil hoje, as crianças não estão sendo mais vacinadas como estavam sendo há 10, 15 anos atrás. Então a gente precisa pensar nessas políticas do ponto de vista mais imediato, mas é preciso também pensar na complexidade dessa política. Ou seja, quando a gente pensa em política educacional, a gente tem que pensar em uma política educacional de qualidade. Isso significa qualificar essa educação. Na sociedade que a gente vive hoje, não há a garantia de que essas crianças sejam vistas como crianças que têm direitos. E de que esses direitos, eles têm sido negados. Eles têm sido inviabilizados. A gente tem dados importantes de crianças que não conseguem assistir uma semana inteira de aula nas escolas, né? Devido a situações de violência urbana, de uma sociedade em que não se naturalize crianças dormindo embaixo de marquises, que não se naturalize que as pessoas ainda morram de fome, que crianças tenham fome, que crianças tenham frio, que crianças não estejam nas escolas, que crianças não tenham acesso a esportes, ao lazer, à cultura, que crianças estejam abaixo da linha da pobreza. Esse expressivo aumento da insegurança alimentar é grave em domicílios com crianças de até 10 anos. Na verdade, a gente vive hoje, nos últimos anos no Brasil, tempos de criminalização da infância, né? Com clamor, por exemplo, de grande parte da sociedade brasileira pela redução da maioridade penal. Isso forja a complexidade da infância. O combate à miséria e à pobreza, ele precisa ser atacado na sua raiz. A construção de uma outra sociedade em que não veremos mais crianças procurando comidas em lixões ou em caminhões de lixo, só é possível se pensarmos em políticas para agora, não só para o que essas crianças podem vir a ser no futuro. Valorizar o olhar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de ações alegres, criativas e garantir proteção integral e fortalecimento de vínculos para a construção coletiva de uma comunidade consciente de seus direitos. Esses são os objetivos do Coletivo da Cidade, que atua na periferia do Distrito Federal. Estamos aqui no Espaço Coletivo da Cidade, uma organização da sociedade civil. Vamos conversar agora com a coordenadora, que é a Denise. Oi, Denise, como é que você está? Tá bem? Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui no nosso espaço, aqui no Coletivo da Cidade. Aqui no Coletivo da Cidade a gente atua prioritariamente com as crianças e adolescentes aqui do espaço, aqui do território, executando um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? A gente atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos encaminhadas pelo CRAS. Quantas crianças e adolescentes tem aqui atualmente? Atualmente a gente atende 100 crianças e adolescentes do território. E elas são crianças de onde? Elas são aqui da Estrutural, são crianças que são encaminhadas pelo CRAS da Estrutural. Então a gente tem ali, justamente por fazer, né, essa execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, numa perspectiva mesmo de uma proteção básica, são crianças que vêm então encaminhadas desse serviço. E eles frequentam a escola também? Sim, é necessário, né? A gente também tem, além dos atendimentos com as crianças, a gente tem um acompanhamento psicossocial. Nesse acompanhamento psicossocial, a gente faz intervenções, né? Quando tem algum tipo de evasão escolar, situação de violência, a gente aciona a rede para garantir, então, que os direitos dessas crianças estejam ali sendo executados, né? A escola, então, entraria como um desses direitos.
O coletivo da cidade existe há 11 anos para atender crianças e adolescentes da estrutural que vivem em situação de vulnerabilidade. Eles contam ainda com a ajuda de voluntários. Eles têm algum problema emocional? Vocês cuidam dessa parte? O que a gente identifica é que dentro das situações de vulnerabilidades, né, elas vão ser expressadas de alguma forma. Então, essas problemáticas, que são problemáticas sociais, elas aparecem, então, aqui dentro do nosso cotidiano, no acompanhamento com as crianças. Então, quando a gente identifica, a gente aciona a rede dentro dessas problemáticas, né, dessas situações de vulnerabilidade. Vocês fazem parceria com alguém? Como é que é esse tipo de atuação? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo é em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento. A partir, então, do termo de colaboração, a gente executa esse serviço, né? Mas a gente costuma dizer assim que a atuação numa OSC, ela sobrevive e ela deseja a atuação em rede, né, que é a atuação que vai fortalecer, são os nossos parceiros, são o olhar dos nossos parceiros, a construção dos nossos parceiros, juntamente com a construção que é realizada aqui com as crianças e adolescentes, que favorece o nosso trabalho. O Espaço Coletivo da cidade recebeu o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, uma homenagem pelos serviços prestados à comunidade carente. A pessoa que quiser fazer contato, colaborar, ser um parceiro, qual o endereço que ela deve recorrer? A gente tem as nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram do Coletivo da Cidade, a gente tem que é o @Coletivo da Cidade, a gente tem o site do Coletivo da Cidade, também podem entrar em contato com a gente por e-mail, né? coletivo@coletivodacidade.org. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, está no Brasil desde 1950, sempre atuando na garantia e na promoção dos direitos da infância e da adolescência. São crianças que estão à margem das políticas públicas e muitas vezes são invisíveis para a sociedade e para o governo. Sejam crianças em situação de rua, quilombolas, indígenas, que não têm acesso à escola, vacina e alimentação. A oficial de primeira infância do Unicef, Mayra Souza, explica a atuação do órgão da Unesco no Brasil. Eu trabalho de forma bem intersetorial com as diferentes áreas programáticas do Unicef, focando sempre na promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância. Quais são os principais projetos do Unicef no Brasil? O Unicef está no Brasil desde 1950, sempre atuando na garantia e na promoção dos direitos da infância e da adolescência. Nós nos dividimos em áreas programáticas, então educação, saúde, saúde e nutrição, HIV, participação de adolescentes, proteção à criança, políticas sociais, higiene, saneamento e emergências. E dentro dessas áreas programáticas, nós temos uma série de ações, programas e iniciativas, mas a nossa principal estratégia de atuação se dá por meio do selo Unicef, que é uma estratégia que já está no Brasil também há mais de 20 anos, que é focada nessa articulação política, nessa mobilização social e comunitária. Que projetos vocês têm para crianças que vivem nas ruas, que não têm uma casa para morar? Nós temos um processo de advocacy, de articulação política e de incidência política justamente para garantir que os tomadores de decisão, que os políticos, os deputados, os prefeitos, governadores, governo federal, que todos os tomadores de decisão enxerguem as crianças em situação de maior vulnerabilidade. Especialistas ressaltam que a falta de acesso a alimentos na infância afeta o desenvolvimento delas, verdade? Sim, infelizmente sim. Nós percebemos a volta do Brasil no mapa da fome, e a fome é um fenômeno que afeta todo mundo, toda a sociedade sai perdendo, mas as crianças, sobretudo as crianças pequenas, sentem esses efeitos de uma forma mais direta. A maioria não tem pai, só tem a mãe, para cuidar. Sim,
E muitas vezes os cuidadores, sobretudo quando a gente fala, né, de situações de extrema pobreza, de moradia inadequada, sem condições, né, de água e saneamento, muitas vezes os cuidadores estão focados em sobrevivência, né, em outras emergências ali do dia a dia, e não tem o tempo necessário para exercer o que a gente chama de parentalidade positiva, né, que é esse conjunto de somas e ações e valores de cuidado, de carinho, de atenção, de conversa com a criança. Então, isso é muito sério. Criado pelo Ministério da Saúde há 52 anos, o COMP, o Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica, e o CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, tem o objetivo de atender crianças e adolescentes com algum distúrbio mental ou neurológico. Meninos e meninas são acolhidos por uma equipe multidisciplinar que presta assistência terapêutica e psiquiátrica. Em Brasília, o CAPSI funciona dentro do COMP. Além de medicamentos, os usuários têm assistência integral garantida nas oficinas terapêuticas. As famílias também recebem um atendimento. Hoje é um dia especial para todas as crianças que frequentam o CAPSI. Às vésperas do Natal, a equipe organizou a visita do Papai Noel para entregar os presentes de Natal. Referência em atendimento a crianças que sofrem de problemas psíquicos, persistente e grave, o CAPSI trabalha pautado no vínculo com a criança, com a família e a comunidade. E a sua função no CAPSI? Bom dia, eu sou Maírla Soares Rolim Castro, sou gerente da unidade, assistente social, trabalho aqui há 8 anos. A gente está falando de um serviço que existe há 24 anos dentro do prédio do COMP, um espaço emprestado, mas que existe toda uma movimentação, toda uma articulação para que a gente possa construir o nosso próprio espaço e que a gente possa atender uma população muito maior. Que muitas vezes te deixa sem ar, tantas gostosuras e pança sempre cheia. Eu tenho certeza que vão amar. É um cartão. O que é que o Papai Noel deu para você? É uma bala. Você gostou? Sim. Você ganhou o que do Papai Noel? Uma bola. Você gostou? Sim. Papai Noel é incrível, ele faz tudo que você pensa. O que você ganhou do Papai Noel? Bola e balinha. Você gostou? Gostei. E aí, Papai Noel, como é que é para o senhor vir aqui alegrar essas crianças, dar presente? Não tem dinheiro que pague isso. É gratificante, sabe? Desde que eu aposentei há 8 anos eu tenho feito isso. Voluntário. Você vê que é interessante, eles olham o Papai Noel, né, e sentem uma alegria, né? Poxa, é muito bacana. Eu faço isso só como agradecimento a Deus pela minha vida. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Oi, eu sou Tatiana Cioli, sou psicóloga aqui no CAPSI Asa Norte. Essa comemoração aqui do Natal foi preparada pelas residentes da saúde da criança. A gente tem 2 programas de residência aqui. E aí elas que organizaram tudo, né? Com os bombeiros, foram pedir lá no Tagua Center os brinquedos para as crianças e tal. E aí a gente que organizou isso aqui para as crianças. Vocês sempre organizam festas? Geralmente sim. Agora depois da pandemia, né? Agora a gente tem sempre essas comemorações que faz parte do nosso trabalho, né? As crianças gostam? Adoram promover isso aqui. Obrigada. O médico psiquiatra da infância e adolescência, André Salles, explica quais os transtornos mais comuns que acometem os usuários. Que tipo de transtorno é mais comum aqui? Atualmente, a gente tem atendido mais os transtornos do desenvolvimento. Entre eles, ganha destaque, de fato, o autismo, né? Características bastante particulares no desenvolvimento, dificuldades na interação social, dificuldades na comunicação verbal e não verbal, né? Partilhar sentimentos, partilhar pensamentos, né? E também
atividades muito restritas, né, e muito repetitivas. Os pais também participam das terapias? Os pais também participam, né, são atores fundamentais nessa atividade, não só para poder manter a criança, né, de uma maneira mais adequada em seu ambiente domiciliar e no ambiente escolar, como também aprender as particularidades desse indivíduo, né, que está se constituindo. Que oficinas vocês oferecem? Nós apresentamos aqui grupos terapêuticos com uma equipe multidisciplinar, conta com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psiquiatras, né, uma infinidade de profissões para poder atender essa criança de uma maneira mais plural possível. Mas você tem ideia de quantas crianças são? A gente atende em média por volta aí de 120 atendimentos por semana. É muito, né? Bastante. A demanda é muito grande, né, para o município, para o Distrito Federal. Então a gente tem tentado ampliar a nossa carta de serviço, a nossa carta de possibilidades, mas mesmo assim é uma demanda muito grande por atendimento e a tendência é que seja cada vez mais. Vocês conseguem essa melhora? Sim, em muitos casos a gente consegue ganhos enormes, né, para o indivíduo e para a família. E as crianças geralmente ficam muito satisfeitas, né, com os atendimentos aqui com a gente. O que mais você poderia falar para os nossos telespectadores da TV Senado a respeito do COMP, das crianças, do seu trabalho? É importante a gente lembrar que o COMP é um serviço de saúde mental, então a gente trata crianças que têm uma dificuldade maior, mas que a gente tem que cuidar da saúde mental da população de uma maneira geral, né? Não só das crianças, que é o nosso foco principal de atenção aqui, mas também dos pais, dos familiares, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação. Então todos que estão envolvidos com o desenvolvimento da criança precisam estar bem para que essa criança esteja bem também. É esse o recado que você deixa para a gente? Isso, o recado mais importante é a gente cuidar de si, cuidar da nossa saúde mental, para a gente poder estar bem para cuidar dos outros também. Muito obrigada. A médica pediatra Suzana Piva atende as crianças do COMP com asma, verminose, alergias e outras doenças, incluindo as de ordem mental. Que tipo de atendimento a senhora presta às crianças aqui do COMP? Aqui no COMP, como pediatra, eu avalio a saúde mental, mas também a parte clínica dessas crianças, né? Então, algumas crianças, aliás, todas, são acompanhadas em grupos terapêuticos e quando há necessidade vista por um colega, psiquiatra, psicólogo ou de qualquer outra especialidade, de que haja uma avaliação em pediatria, então essas crianças são encaminhadas para mim num ambulatório específico quinzenal. São muitas crianças? Muitas crianças. Temos uma fila de espera aí de mais de 1000 crianças, né? Na pediatria, os atendimentos são feitos para as crianças que já estão incluídas no COMP para atendimento em saúde mental. As mães acompanham também? Sim, toda consulta pediátrica, um adulto tem que estar acompanhando a criança. Jamais atendemos uma criança sozinha. Ela sempre está com a mãe, o pai ou um responsável. As crianças do COMP nós as temos no coração, né? Então, elas podem contar conosco em todos os momentos, né? Eu digo aos pais também que eles podem contar conosco, porque não é aquela criança, não é o asmático, é uma criança com problema de saúde mental que tem asma. Não é a criança com infecção urinária de repetição, é uma criança com problema de saúde mental que também tem infecções urinárias de repetição. Então, eu como pediatra preciso ver o corpo, a mente e até a alma dessa criança e dessa família. O senador Paulo Paim é autor do Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor há 3 décadas. Ele lamenta que muitas propostas do Estatuto ainda não se concretizaram. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, quanto à proteção integral, pois todos têm o dever de zelar pela dignidade da criança e do adolescente, protegendo-os contra qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. No dia 20 de novembro, a Convenção sobre os Direitos da Criança nas Nações Unidas completou 33 anos.
considerado um dos instrumentos de direitos humanos mais importante na história universal, ratificado pelo Brasil em 1990 e por mais 196 países, continua sendo, infelizmente, desrespeitado. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site da TV Senado no endereço senado.leg.br/TV ou no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!